Prova do IBAN 2022. Finalmente, o vídeo tão esperado para conhecermos o modus operandi desta banca de concurso. O IBAN, ele não disponibiliza provas anteriores no seu site, provas de concursos anteriores no seu site. Então, um assinante aqui do canal ouviu o meu pedido e me enviou uma prova para que esse vídeo se tornasse realidade e assim pudéssemos ajudar todos os concurseiros e concurseiras de plantão que vão fazer prova que está sob a responsabilidade desta banca examinadora. Em particular, os candidatos que vão fazer prova agora em janeiro de 2024 para a prefeitura de Bertioga e de Matão, no estado de São Paulo. O edital desses dois concursos está aqui na descrição do vídeo, tá? A prova que o candidato me enviou era uma prova que tinha uma série de anotações pessoais. Então, em respeito à privacidade, né, e para evitar desconcentração ou emissão de juízo de valor, eu redigitalizei todas as questões de conhecimentos específicos, coloquei em um PDF e disponibilizei aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar não só da tela do computador, mas também no material, se você quiser. Se você quiser baixar, se você quiser guardar no seu computador, se você quiser imprimir, responder antes de ver todos os comentários que nós vamos fazer aqui, você pode ficar à vontade. A prova que eu vou comentar é uma prova que foi aplicada pelo IBAN para o processo do concurso de professores da Prefeitura do Guarujá em 2022. Vamos lá para a tela do meu computador? Então, pessoal, temos aqui a folha de rosto, né, a folha de instruções da prova que foi aplicada pelo IBAN em 2022 para a Prefeitura de Guarujá. Temos aqui o que a gente pode destacar que deve ser observado quando você vai fazer a prova. O tempo era de 4 horas para 50 questões, né? Não tinha prova discursiva, então tinha aí um tempo razoável para responder as 50 questões. Razoável em tese, porque a gente vai ver o tipo de questão que o IBAN costuma elaborar, tá bom? O uso da caneta preta, né? Tem que ficar pelo menos 1h30 para levar o caderno, sem muitos detalhes. Aqui, então, está a parte que eu redigitei para vocês, né? Para trazer a provinha mais limpa, para a gente poder acompanhar e eu poder fazer também as minhas observações como eu gosto. Deixa eu até pegar a caneta aqui, porque eu já vou começar agora, ó. Primeira coisa nessa prova, vou observar as 3 primeiras questões de cara, língua inglesa, na BNCC. Olha aqui, ó. Língua inglesa na BNCC. 3 questões de cara. Das 10 questões de conhecimentos específicos no que se refere à parte da língua inglesa, 10 questões, 3 eram sobre a BNCC. Tá? Então, é aí uma coisa a se considerar na hora de estudar. Lembrando que esses conteúdos se repetem nas provas que vão acontecer agora em dezembro e em janeiro, lá no concurso de São Paulo. E na primeira questão, a gente tem aí, ó, segundo a BNCC, o estudo da língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso a saberes linguísticos necessários para... Gente, olha só, a letra A é cópia adaptada da página 241, do primeiro parágrafo da página 241, lá da BNCC. Sabe daquela parte que eu digo sempre para vocês nos vídeos quando aparecem essas questões? Leia da 241 até a 246. Lembra disso? Então, aqui, ó, a resposta é essa daqui de cara, porque é o primeiro parágrafo que está lá na parte da língua inglesa dentro da BNCC. E aí, é bom comentar o seguinte em relação a essa questão. A língua inglesa, dentro da BNCC, ela é tratada como uma língua franca, ou seja, aonde ela é uma língua que é utilizada por falantes de diferentes nacionalidades para se comunicarem. Então, o objetivo maior não é ler, traduzir e, consequentemente, entender textos. Não é para isso. Desenvolver bom conhecimento de gramática tão pouco, ler e escrever, mas não falar e compreender o que é dito oralmente, de jeito nenhum, tá? Então, tá aí mais uma recomendação, só mostrando para vocês na prática a importância da leitura das páginas de 241 até a página 246. Na mesma linha, na 37, segundo a BNCC, situar a língua inglesa como língua franca, olha aí, ó, de novo o conceito de língua franca.
exige do professor uma atitude de acolhimento e legitimação das formas de expressão da língua. Isso aqui está dentro da página 42. Dessa forma, o professor deve, e aí o texto da resposta correta foi retirado de dentro da página 242, ó. É esse daqui, ó. Essa é a resposta correta. E a última questão, a 38, veja abaixo 3 habilidades citadas na Base Comum Curricular, na Base Nacional Comum Curricular, ou seja, BNCC, assinale a alternativa que apresenta as unidades temáticas diretamente ligadas às habilidades, a essas habilidades, na ordem que se apresenta. Lá na BNCC, nas páginas de 258 até 60, aparecem ali os eixos, né, em que estão organizadas a língua inglesa dentro da BNCC, os eixos organizadores orientativos. São 5 eixos: da oralidade, da escrita, da leitura, da interculturalidade e alguma coisa linguística que eu me esqueci o nome agora, tá? E aqui nessa questão, ela vai tratar do eixo da oralidade. Dentro do eixo da oralidade, as habilidades elas são classificadas em 3 unidades temáticas, que são a interação discursiva, a compreensão oral e a produção oral. E aí a gente vem aqui, ó, e dentro dessas habilidades, a gente vai identificar qual delas que está relacionada com cada uma dessas unidades temáticas. Então, fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Quando você faz uso da língua, você expressa-se por meio da língua, você apresenta pontos de vista e argumentos, tá? Isso aqui está relacionado com interação discursiva, ó. É a primeira habilidade. Consequentemente, se essa é a única que tem interação discursiva e essa é a correta, só vai sobrar a letra B como a resposta correta. Essas habilidades estão lá na BNCC nas páginas 260 a 261, perdão. Recomendo a leitura, tá? Para vocês verificarem isso aqui. Então, como vocês podem observar, o que a banca fez? Pegou textos ipsiliterae da Base Comum Curricular e elaborou suas questões. Então, quem estudou lá aquelas recomendações do 241 a 246 teve facilidade para responder essas questões aí. Na questão 39, nós temos aí um dos textos, né, que ele indica lá no conteúdo programático, que ele fala da onde ele vai cobrar os conhecimentos aí para a elaboração das questões. Então, ele diz o seguinte: no livro, né, em O Ensino da Língua Estrangeira e a Questão de Diversidade, discute-se a necessidade de se incluir na formação de professores reflexões. Deixa eu pegar o lápis aqui. O que a gente deve prestar atenção aqui? Formação de professor, e o que discute a necessidade de, na formação dos professores, incluir o quê? Reflexões sobre as adaptações, estratégias e recursos pedagógicos para responder positivamente à inclusão dos alunos com necessidades especiais nas escolas. Ou seja, o que ele fala aqui nesse texto, o que ele diz que é o resumo do que tem aqui nesse texto? Da preocupação, da necessidade de se incluir na formação uma preparação para os professores, para que esses professores possam, na sua prática, incluir os estudantes com necessidades especiais. Então, a partir dessa temática, o que a gente pode falar sobre esse aspecto na formação dos professores? Essa formação, por exemplo, ela não deveria fazer parte da grade curricular da formação dos professores de língua estrangeira? É o contrário, né, gente? Ela deveria, é o contrário do que está falando ali no texto. O texto ele deve incluir essa formação para que o professor esteja preparado para incluir
os estudantes. Deve fazer parte da grade da formação apenas do professor de língua estrangeira? Só professor de língua estrangeira? Não, gente. A obrigação da inclusão não é só do professor, é da escola também como um todo e da sociedade. Mas dentro da sala de aula, ela não deve ser apenas do professor de língua estrangeira, mas de todas as outras componentes curriculares. Deve fazer parte da grade curricular da formação de todas as licenciaturas? Exatamente. De todas as licenciaturas. Deve ser tratado fora da graduação, em forma de curso de especialização? Não, pois se é na formação do professor, ela deve começar ainda na graduação, tá bom? Então, a resposta correta para esse item é a letra C. Na 40, de novo, um texto aí de um livro que foi colocado nas referências bibliográficas, né? No livro Literacy and Language Teaching, do Robert Cranch, que está aqui nas referências, ele menciona o Paulo Freire, onde o Paulo Freire, de acordo com o Paulo Freire, o letramento não é uma questão de transmitir a autoridade do conhecimento, né? Ou seja, o professor é o detentor do conhecimento para os estudantes. Ao contrário, ensinar deve ser sempre. Bom, a gente tem aí na Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, né? Aonde Paulo Freire, ele diz, pelo seu método, que ele começa a educação deve começar considerando a realidade do educando, tá? Então, vamos lá, ó. Seguir estritamente os aspectos do padrão formal da língua? Não. Reforçar a supremacia das outras culturas sobre os outros? Não. Começar com os estudantes, começar com a própria vida e a cultura dos estudantes. O estudo, o letramento deve começar por aqui, ó. Tá? Essa é a resposta correta. Na 41, ainda sobre o livro do Richard Cranch, ele coloca ali, Karine, aí você vai me perguntar, Karine, eu preciso ler esse livro inteiro? Gente, a gente não tem condições de ler todos os livros inteiros que estão na bibliografia. Aliás, até uma dica, o IBAN dá ali uma referência bibliográfica, né, para o conteúdo, coisa que grande maioria das bancas não faz. E se ele está colocando isso, então você tem que, por obrigação, enquanto concurseiro que quer ser bem-sucedido, começar os seus estudos fazendo a leitura para saber do que trata cada um daqueles livros que ele está recomendando ali nas referências bibliográficas. Por isso que ele quer ver aí, ó, se você leu ou se você sabe pelo menos do que se trata cada um dos conteúdos que tem ali. E aqui diz, letramento e ensino de línguas, o Kane utilizou essa figura aqui, ó, essa figura aqui abaixo, para mostrar a relação que existe entre as habilidades de leitura, de escrita e de conversação dentro de uma base curricular de letramento. Então, o que a gente pode observar dentro dessa figura? Essas habilidades, elas estão colocadas dentro de círculos, e esses círculos, se interrelacionam. O que significa? Eles vão trabalhar juntos nessa parte. E aí ele pergunta, considerando essa figura, ou seja, ele quer que você interprete essa figura, o que é que nós podemos dizer dessa figura? Nós podemos dizer que os professores devem sempre, gente, muito cuidado com adjetivos, advérbios restritivos. Devem sempre ensinar a leitura do reading, do writing, atividades antes de ensinar o talking. Olha, se eles estão entrelaçados, como é que eu posso afirmar que ele vai ensinar primeiro essas duas habilidades e por último o talking? Não dá, né? Na base de letramento, a relação entre a leitura, a escrita e a conversação não é linear, não é mesmo, aqui ó, eles estão em círculo, mas overlapping, assim, ou seja, de forma espiralada. Tá aqui a resposta correta que a gente pode concluir dessa gravura, dessa figura, perdão. A gente pode concluir, de novo, que a conversação deve sempre vir antes. Ora, se eles estão de forma espiralada, uma não pode vir antes da outra, elas vêm juntas. Então, todas as demais são falsas, ok, gente? Não vou nem ler,
o restante aqui, para não confundir. Passando para 42, um livro que também está lá na referência, e que eu recomendo que, se vocês não leiam o livro, porque ele é muito grande, né? Pelo menos se vocês se interem do assunto de cada capítulo, porque se ele colocou aqui, ele quer saber, o examinador colocou aqui, ele quer saber se você leu e sabe pelo menos do que se trata. O David Gradol, ele escreveu um livro English Next, onde ele fala sobre o uso da língua, a globalização, a influência das tecnologias. Ele tem lá vários capítulos, tá? Então, eu coloquei ele aqui nas referências bibliográficas e fica aí a dica e a sugestão para vocês fazerem também, pelo menos uma olhada dentro do livro para saber do que trata. Porque se ela está cobrando aqui, e se esse livro está de novo no edital de Bertioga e de Matão, com certeza isso pode cair de novo na sua prova. Então, de acordo com Gradol, neste livro, todas as alternativas abaixo representam tendências da tecnologia, exceto, ou seja, qual é a única aqui que vai ser a exceção? Somente a maioria dos países que usam, somente a maioria das línguas usadas estão florescendo na internet. Dentro do livro dele, não é isso que ele explica, tá, gente? Então, essa aqui é a exceção. Essa é a exceção. Ele fala que a tecnologia vai capacitar novos modelos de comunicação. Ele fala que outras línguas do mundo, como o espanhol, o francês e o árabe, também são adotadas nas novas mídias e assim por diante. Ainda no livro do Gradol, ele tem um capítulo específico falando sobre uma das maiores contribuições para as mudanças linguísticas. E não é a internet, não são os livros, nem a escola. É o capítulo que o autor dedica para a urbanização, tá? Ele fala sobre isso lá. Ainda continuando em Gradol, no seu outro capítulo, ele fala sobre young learners, jovens aprendizes. Jovens aprendizes aqui, esse young learner não é o jovem e nem o adulto, é a criança. Young learners, nos textos teóricos acadêmicos, se referem ao ensino de línguas estrangeiras para crianças. Young learners, entenda-se crianças nesse contexto, crianças de 6 a 12 anos de idade. E ele tem um capítulo também neste livro, onde ele vai falar sobre a aprendizagem de línguas estrangeiras por crianças, tá? Ao redor do mundo. E aí, qual dessas ideias, todas estão detidas no capítulo que ele fala sobre isso, exceto, qual é a única das informações aqui sobre o ensino de línguas para criança que não está dentro do que ele relata no texto? A única que não está é essa daqui, ó. Incluir todas as habilidades de tradução e interpretação que são requeridas com ênfase nas estratégias de comunicação intercultural. Isso aqui não cabe quando se está trabalhando com o ensino de línguas estrangeiras para crianças, tá? A gente, quando trabalha com o ensino de línguas para crianças, a gente trabalha com jogos, músicas e brincadeiras, é o lúdico, né? A gente trabalha com o lúdico. O ensino, ele acontece de maneira informal, no jardim, na pré-escola, na escola primária, e fatores afetivos são importantes, tá? E os jovens podem não ter todas as habilidades de letramento na língua materna deles, né? Na língua 1. Então, a ênfase neste início é na compreensão e na fala. Ninguém vai trabalhar, dar prioridade, vai enfatizar escrita mesmo, porque tem alguns que não estão nem alfabetizados ainda, né, gente? Tá? Mas isso aí vocês podem conseguir um pouquinho mais de informação lendo, um pouquinho sobre o livro do English Next. Seguindo aí, na mesma linha da banca, mais um livro sugerido na bibliografia, e aí a gente tem o James Gee, que ele vai falar sobre Situated Language and Learning, a critic of traditional schooling. Ele vai criticar o quê? As ideias tradicionais da escola
em relação às habilidades de leitura. Ele fala que os tradicionalistas defendem uma sequência de habilidades, né, uma metodologia que apresenta uma sequência de habilidades para o processo de instrução na leitura. Qual dessas alternativas aqui, enquanto ensino do reading, é defendida pelos tradicionalistas? Gente, essa questão aí só tinha como responder entrando na página 9 do livro, que tem a referência dele aqui no final para vocês. Aqui o primeiro, né, que tá ali nas referências, o James Paul Gee. Ela tá na página de número 9. E os tradicionalistas defendem que o quê? Que as crianças têm dificuldade no processo de leitura porque elas não aprendem primeiro os aspectos fonéticos e fonológicos. E dentro dessa sequência, eles defendem que eles deviam aprender primeiro phonetic awareness, depois phonics, depois entrar na leitura e depois na compreensão das habilidades da leitura. Então, a resposta correta para essa questão aqui é somente a letra A. Karine, eu não li este livro, eu não sei do que se trata, eu preciso ler o livro inteiro. Seria bom ler o livro inteiro, mas se você não consegue ler o livro inteiro, pelo menos pegue algumas partes para saber o que é que esse autor trata, para te ajudar quando esse tipo de questão aparecer na sua frente, tá? Bem, pessoal, então o que podemos concluir dessa prova? Como vocês perceberam aí, eram somente 10 questões. Mas essas 10 questões eram questões muito profundas, de conteúdo muito teórico, que exigia do candidato ou da candidata adentrar na leitura específica de vários pontos que estavam colocados lá na bibliografia. Então, o que a gente pode esperar desta banca para os próximos concursos? Olha, com toda sinceridade, analisar somente uma prova é muito difícil e comprometedor dizer que nós podemos esperar que as próximas provas aconteçam nesse mesmo modelo. Mas, se você, candidato, candidata, for lá até a parte do conteúdo programático, você vai perceber que nos concursos de Bertioga e no concurso de Matão, o conteúdo programático, ele é muito parecido com o conteúdo programático que estava no edital da Prefeitura de Guarujá de 2022. Então, o que é que a gente pode concluir? Que eles vão continuar na tendência de concentrar nesse tipo de questão. Mas isso não quer dizer que não possa aparecer questões de cunho linguístico, né? Questões de gramática, de vocabulário, questões de pronúncia, porque esses também são conteúdos que estão descritos lá no edital. Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre o IBAN e ficar mais tranquilo, né, em relação ao que você pode encontrar pela frente. Quero agradecer mais uma vez ao Felipe por ter enviado essa prova para nos ajudar nessa análise, né, e nesse estudo também, e desejar a todos que vão fazer prova muito sucesso e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!